Bom, a intenção de fazer um overview do sistema é para você entender como é o funcionamento e também para a gente ver as facilidades que o sistema pode te dar. O sistema ele é multi-empresa, então quando você vai acessar o sistema, esse é o menu, né, de acesso, que é o login. Você pode trabalhar com várias empresas, empresa 1, 2, 3. Você pode definir cada usuário que pode entrar em qual empresa e também você pode definir se o usuário tem acesso a todas as empresas. Esse cadastro de usuário ele é muito simples, ele é feito aqui no administrativo. Temos esse menu aqui, antes de eu mostrar lá. Ele é um menu em forma de árvore, né, que a gente chama. E temos ele aqui em cima também. Você tem todas as informações aqui. A gente usa esse menu para facilitar a nossa vida e ajudar, porque o objetivo do sistema é te ajudar a ter agilidade, tanto no retorno, como na resolução de problemas, como na coletação de dados, né, como na posição de relatórios, situação do cliente, estoque, e além da estrutura do Cefaz, que é atender ao contábil com nota fiscal eletrônica, com cupom eletrônico, né? Aqui a gente tem também o MDFE. Então eu vou mostrar para vocês aqui, onde eu cadastrei aquele usuário, a tela de cadastro de usuário. Então nessa tela de cadastro de usuário, eu vou afastar aqui para você ver, a gente tem o login, a gente tem se ele visualiza código, né, que são as configurações, a senha, o nome, as permissões, porque eu posso determinar o que esse usuário pode acessar, posso determinar também se ele pode incluir, alterar ou se ele pode excluir, né? E se ele é membro de algum grupo, que a gente também tem um controle de grupo, que a gente pode cadastrar os grupos e direcionar aquele usuário para aquele grupo. Então, quando eu crio um novo usuário, eu falo, ele pertence ao grupo tal, ele já traz todas as características e configurações daquele grupo para ele. Mas, dependendo da empresa, alguns preferem individual. Empresas grandes utilizam esse recurso. Aqui nas configurações da conta, eu posso dizer se ele visualiza esse código, né? Se ele é um superusuário, que ele vai ter acesso total. Posso desativar a conta dele, posso expirar a conta por data, né? Tem algumas configurações aqui que pode te ajudar. Por exemplo, se eu digitar 2 aqui, eu posso visualizar o saldo no caixa, tá? Eu posso dizer se esse menu ele é total ou se ele é só vendas, porque se ele é total, ele vai aparecer do jeito que você está vendo aqui. Se ele é só vendas, ele vai aparecer só a tela de vendas. Olha, eu vou vir aqui, colocar vender, e aí ele vai ter acesso para mim só a tela de venda. A gente usa essa opção lá com o vendedor, né? Que ele vai usar só a tela de venda. O que o vendedor precisa? Ele precisa só vender, ver os produtos, saber se tem estoque. Então, depois eu vou dar uma explicada geral nessa tela de venda, porque esse número do pedido ele é automático. Quem que é o vendedor? Né? Eu posso colocar aqui, ó, quem que é o vendedor? É essa pessoa. Aqui eu informo se a entrega é no ato, se é a expedição, se eu vou entregar um pouco, se eu não vou entregar tudo. Então, é a expedição mais ato, ou seja, a pessoa compra um produto, esse produto ele vai levar aos pequenos agora e a expedição vai fazer uma carga para poder entregar. Se é orçamento, se é uma expedição sem previsão, o que acontece com isso? O cliente vem e ele não tem o dia para pegar. Isso acontece muito em material de construção, tal, ele vai lá e compra e fala, o dia que eu precisar vem cá e pega. Se é uma devolução, e aqui se é um pedido que originou do e-commerce, porque o sistema também ele é integrado ao e-commerce. Ok?
Aqui eu tenho o cliente. Se for uma venda a prazo, eu coloco o cliente, né? Essa pesquisa eu posso pesquisar pelo meio aqui, ó. E clicar no maisinho, ele vai trazer para mim todos os Barbosa. Todo nome que tem Barbosa. Se eu não colocar aqui, olha, agora trouxe todos, eu posso clicar aqui e dizer, ó, José, viu? Só cliquei e comecei a digitar, ele já apareceu para mim. E aí eu posso buscar pelos José. Aqui eu tenho o nome do cliente, CPF, a situação dele, apelido, porque muitas cidades mais pequenas conhecem a pessoa pelo pseudônimo, né? A data que ele foi cadastrado. Aqui embaixo eu tenho alguns detalhes de endereço, tal. Se, como o sistema também faz expedição, ele controla por rota, se ele participa de alguma rota, certo? E aqui eu tenho se ele está ativo, se ele não está ativo, alguma observação. Então, esse cliente eu sempre tenho algum detalhe dele. Você viu que esse aqui apareceu de vermelho? Olha, esse cliente tem alguma restrição. Então é assim que eu uso para mim. Na hora que o vendedor vê o cliente aqui, ele já tem uma restrição e ele vai saber se esse cliente pode vender para ele ou não. Essa restrição ela vai aparecer no final. Porque a gente não pode também constranger o cliente e aí ele vai falar com a gerência e tudo mais, né? Então eu estou vendendo para um cliente, eu escolho esse cliente, aqui é porque eu não coloquei o produto, ele está me pedindo, eu vou voltar aqui e vou escolher um cliente. Escolhi o cliente. Quando eu escolho o cliente, agora eu vou colocar os produtos, tá vendo? Eu tenho uma tela onde eu vou colocar a lista de produtos. Eu vou colocar um produto aqui. Escolho também, ó, o produto vem com a foto, detalhes do produto, a localização. Porque tem empresas que o produto está em determinado lugar. Aí, para ficar mais fácil de achar, o próprio vendedor já vem aqui e fala, ó, está no R3, S1, L4. Cada empresa cria um esquema de localização. Isso aqui pode ser na rua 3, na sala 1, na lateral 4. Depende muito de como o cliente definiu essa localização lá. Aqui eu tenho o produto, o código de barra, o preço de venda, o preço com desconto, né? E a quantidade de estoque da loja 1, loja 2, loja 3 e aqui por aqui vai 4, 5 se tiver várias lojas interligadas, certo? E se eu quiser ver também o estoque de outras lojas, eu posso clicar aqui que ele busca para mim alguns detalhes a mais. Mas essa é a nossa tela de pesquisa. Como eu pesquisei o cliente lá, que eu digitei, por exemplo, cimento, é só clicar e digitar ele acha, ou também posso buscar pelo meio. São palavras que estão aqui reservadas, por exemplo, concept. E clico aqui no maisinho, eu dou um enter, aí tudo que tiver concept ele traz para mim em ordem alfabética. Então ajuda muito. Uma outra coisa também, suponhamos esse produto aqui, ó, ele não tem no estoque, ele só tem na loja 3. Mas se eu quiser saber, olha, eu fiz compra desse produto, eu tenho alguma compra para chegar, eu posso vender e depois entregar? Então eu venho aqui, clico em pendências e ele vai buscar para mim se aquele produto tem alguma pendência. Olha, eu tenho pendência 12, então quer dizer, vai chegar 12 para mim, né? Então eu já posso vender, que vai chegar. Aqui também eu tenho uma outra opção para saber se o produto está na expedição. Olha, ele vai me mostrar para mim. Para saber se tem, olha, não tem nada na expedição. Então são opções que te ajudam a ter mais controle da sua gestão, para você não vender um produto que não tem ou alguma coisa assim, se não tem no estoque. Ok? Vamos voltar lá no outro, que depois eu vou dar um detalhe maior dessa tela de venda. Tá? Deixa eu finalizar lá, só para você ver
a tela, ele está em aberto ainda, eu não coloquei nada. Vamos colocar isso aqui só para exemplo. Pegar um produto, coloco aqui a quantidade, valor total. Se tiver alguma observação, essa observação você vai ver que aparece aqui vendedor, grade, observação. Essa observação produtos tipo, por exemplo, hidrômetro tem um código. Uma bicicleta tem um chassi, alguma coisa assim. E eu quero que isso saia na nota. Ou então, qualquer observação que seja necessária no produto, eu posso vir e colocar aqui. Quando o produto é controlado por grade, numeração, aí ele vai usar esse campo aqui. Aqui eu tenho um outro vendedor. Por que eu tenho um operador lá em cima e o vendedor aqui embaixo? Porque o sistema também ele é capaz de mostrar para você um controle de serviço. Se junto com esse produto eu colocar um serviço, ele vai dizer quem que executou o serviço. Deixa eu ver se eu tenho nesse cadastro aqui algum serviço. Eu não tenho. Mas depois eu vou cadastrar um serviço para você ver e vou fazer o exemplo e você vai ver. Porque aí, quando você termina de efetuar o fechamento desse pedido, ele vai separar para você o que é o pedido, que sai a nota fiscal, e o que é o serviço. E no final do mês você pode separar para pagar uma comissão para a pessoa que fez o serviço. Então tem uma forma de você controlar isso. Aqui eu vou apertar um F6, que é uma opção de finalizar. E agora eu vou dizer como que eu vendi isso aqui. A gente tem uns códigos que podem ser cadastrados, podem ser criados outros, mas o mais usual são esses. Se foi venda cartão de crédito, se foi venda à vista, venda a prazo. Tá vendo? Então, vamos dizer que isso aqui foi uma fatura para esse cliente. Ok? E essa fatura em quantas parcelas? É uma fatura em duas parcelas. Então ele vai pegar aquele 133 lá e dividir por 2. Só que toda vez que eu faço uma venda fatura para um cliente, ele me mostra se aquele cliente tem crédito. Se aquele cliente já está me devendo, então aqui ele me mostrou, olha, esse cliente me deve 40 mil em duplicatas, em boleto 54, já fez R$ 1.300 em devolução, ok? Só para o vendedor saber se ele pode vender, continuar a venda ou não, apesar que o sistema também faz isso. Aqui eu tenho um local de entrega ou qualquer observação que eu quiser usar nesse campo, ok? O sistema ele está configurado para colaborador. O que seria esse colaborador? Suponhamos que eu sou uma casa de material de construção e eu pago uma comissão para o pedreiro que indica, ou eu pago a comissão para qualquer pessoa que indicou. E eu cadastro essa pessoa e depois eu tenho uma relação de tudo aquilo que foi vendido e eu tenho como calcular uma comissão para esse colaborador. Tá? Muito usado em casa de material de construção para dar comissão e incentivar o colaborador, né, a dar para você, como se diz, indicar você, indicar sua empresa. Detalhe, você viu, ele não passou aqui em desconto, nem veio no subtotal, já veio direto para o encargo. Por quê? Porque é o seguinte, há uma configuração dizendo que toda venda fatura não dá desconto. Apesar que você pode dar desconto se você for lá nessa configuração e fazer essa configuração. Aqui se tiver algum encargo, né? Então ele me deu o valor líquido aqui de R$ 133,85. Suponhamos também, porque o sistema controla e vai alimentar o meu caixa, eu posso estar pagando um pouco, por exemplo, posso estar pagando R$ 33,85 de entrada. Aí ele gera as duas parcelas para mim, ó. Mas gerou três porque uma é a entrada. Tá vendo? Uma é a entrada e as outras duas de 50. Eu posso alterar isso aqui, sendo que não fique fora do padrão, tá? Essa de baixo ele não deixa ele alterar, porque o dinheiro vai ter que entrar no caixa hoje. E aqui tá, eu posso alterar isso aqui, vamos supor, dia 5/3/2021, 45. 5/4/2021, 55.
Se eu colocar aqui só 50 e tentar sair, olha, ele não deixa. Os valores não estão certos. Então eu tenho que colocar o valor certinho. E vou confirmar. Na hora que eu confirmar, ele apareceu uma liberação aqui, porque lembra que lá no início ele falou que o cliente estava com a quantidade de dias de atraso e também ele pode estar. Aí eu vou usar uma senha para me liberar isso daqui. E também, por exemplo, cada gerente tem uma opção. Se aqui ultrapassar a margem que esse gerente teve que fazer, ele não vai deixar, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar essa liberação lá para o caixa. Que aí o gerente vai lá e ele também, ó, o limite de crédito também dele, ele está sem limite cadastrado e eu vou pedir a liberação lá no caixa. Esse cliente também está bloqueado. Então, ele sempre vai me dizer como que o cliente está, o que está acontecendo com ele, ok? Vamos liberar aqui. Ó. Essa tela apareceu de impressão porque é o seguinte, algumas empresas elas têm várias impressoras e tem uma de separação. Então, antes do cara acertar lá no caixa, ele já vai para ser separado lá na expedição, para o cara separar os produtos. Se caso o cliente não fizer esse processo, quando ele chega lá na expedição, já está separadinho, é rapidinho para ele poder fazer a entrega, ok? E ele ficou aqui aguardando fechamento, porque o sistema está configurado para poder fazer um fechamento lá no caixa. A gente pode configurar também que na hora que o cliente fechar tudo, aqui ó, vem aqui essa é a tela que o caixa vai utilizar, onde ele vai finalizar esse processo aqui. Olha, e aí ele me avisou, olha, tem uma liberação. Então o gerente tem que vir aqui e liberar. Eu teria que fazer, ou sair sem liberar aqui, ele vai voltar. Ó, porque aquele usuário de senha que eu usei lá, ele não tem permissão para liberar aquilo. Então eu venho aqui, vou digitar aquela senha. Ó, tá vendo? Ele está tudo, esse usuário aqui, eles não deram permissão para ele, então colocar assim. Vamos ver se ele pode liberar agora. Então é tudo configurado. A liberação no caixa. Agora eu vou liberar aqui. O usuário não tem quantidade de dias, então tem que voltar lá e dar liberação quantidade de dias que não tá, eu não dei. Então vou lá no usuário interno, vou digitar aquela senha de novo, quantidade de dias, se eu achar ele aqui, liberação, quantidade de dias. Tem que dizer que sim, ó, esse usuário pode liberar isso aqui, ok? Então tudo configurado para você poder ter um maior controle. Ó, liberação no caixa. Eu venho aqui agora e vou liberar. Aí passou. Abriu a tela de fechamento. Aí o que vai acontecer? Ele está informando aqui. Ele apareceu o pedido para mim ver. Eu vejo que tem uma entrada, certo? Vamos supor que a pessoa me deu R$ 50. Eu tenho que devolver R$ 16 para ele. Ok? E agora eu vou confirmar. Quando eu confirmar, o caixa confirmar, ele vai abrir 3 pedidos para mim. Um de entrega, um da expedição, e se tiver a entrega no ato, eu quero ir lá na expedição e pegar aqueles produtos que são entrega no ato. Aqui não está configurado para mostrar no vídeo, por isso que apareceu só a impressora. Ó, são 3 impressões, e depois eu vou fazer um vídeo mostrando essas impressões para você. Eu vou imprimir o cupom, não vou porque aqui é só um teste, não vou imprimir. Mas se eu fosse imprimir o cupom, deixa eu fazer novamente aqui, eu cliquei no confirma. O cliente vai levar, aí apareceria a tela de envio do cupom. Porque o cupom ele é enviado para o Cefaz, autorizado e impresso. Okay? Essa é a tela
que aparece. Eu vim aqui no cupom eletrônico e ele faria o processo para mim. Não vou clicar porque eu estou gravando e não tenho o certificado dessa empresa nesse computador, então vai dar erro. Vou fazer só para você ver. Se eu quero que saia os dados do cliente no cupom, CPF, essas coisas, eu não vou querer, mas ele vai dar erro por causa do certificado. Tá vendo? Ele está enviando. Estava fazendo um teste aqui. Por causa do certificado. Aí, leu o erro do certificado, que não tem certificado. Ó, enviou, mas a nota não foi autorizada, porque o certificado é de outro. Criou o número do cupom aqui, mas não trouxe o protocolo, porque não deu certo. Bom, então eu fiz esse processo. Quando eu volto lá e eu mando atualizar aqui a minha tela do caixa, a venda do dia, não está mais aqui. Se o outro vendedor tivesse feito a venda dele, apareceria só aquela que precisava autenticar. Então a gente usa essa tela do movimento diário para a gente poder ver ter o controle do caixa. E no final do dia a gente tem um caixa. Lembra daqueles 33? Ó, o movimento de caixa veio para cá. Como é o meu primeiro pedido do dia, ele falou assim, olha, o meu saldo não tem saldo anterior a transportar, então, como eu autentiquei, eu tenho que ter 33,85 no meu caixa. Tá? No final do dia eu imprimo esse caixa, esse movimento de caixa, eu confiro, né, e imprimo. Ele vai me mostrar um relatório do caixa. Esse relatório, ele demora um pouquinho, porque o que ele está fazendo? Ele está pegando todos os pedidos, ele está vendo se tem todos os pedidos, está vendo se tem todos os recebimentos, porque além do caixa, ele me traz essas outras informações. Então ele estava pesquisando. Depois eu vou pegar um movimento de caixa maior. Deixa eu voltar aqui, vamos pegar um movimento de caixa maior. Esse aqui também não está tão grande, eu quero um maior. Aqui, ó, esse aqui tem um movimento de caixa grande. Na hora que eu for imprimir ele, como é de um outro dia, eu vou ter que mudar a data aqui. Vou gerar. E aí ele está fazendo o processo de busca para a gente poder visualizar. Porque esse fechamento do caixa é o que vai, aqui, ó, vai me dar toda a movimentação diária. Tudo que entrou, tudo que saiu. Aqui na outra parte, ele me mostra os pedidos que não foram finalizados, que o vendedor começou e não finalizou, para mim saber por quê. Além disso, ele me dá todos os pedidos por tipo de pagamento, certo? Olha, acumulativo, devolução, dinheiro, acumulativo. E ele me dá todo esse processo e no final os pedidos que foram abertos no dia e o porquê que eles foram abertos. Então, o movimento de caixa me dá a relação da minha vida diária para eu ter a informação. E aí eu tenho aqui, por exemplo, o que ficou para transportar para outro dia. Essa é a movimentação de caixa. E como que isso aconteceu? Aconteceu o seguinte, desde o início começou lá na venda, lembra? Nós fizemos a venda, depois nós autenticamos essa venda, liberamos elas, né? Porque era uma venda que um cliente que não tinha um limite, já tinha ultrapassado o limite. E por final fechamos o caixa. O vídeo logicamente é grande, eu vou gravar um outro continuando, mas é só para você ter uma ideia de como é o funcionamento do sistema. Espero que tenha esclarecido boa parte. Porque ainda falta a expedição, falta o estoque, falta a entrada, e a gente vai fazer isso no outro vídeo para você poder ter uma noção de como funciona o sistema. Se for explicar tudo detalhadamente, a gente vai fazer um vídeo aí de muitas horas. Mas é só mesmo para você ter uma ideia do funcionamento do sistema.